Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal e mais um vídeo da série Gráficos do Excel. Esse é o episódio número 7 e hoje nós vamos falar sobre o gráfico de explosão solar. Se você ainda não conhecia o canal, se essa é a primeira vez que você está acessando aqui, esse vídeo é parte de uma série que eu estou fazendo sobre os principais gráficos do Excel. Eu estou comentando basicamente sobre quais são os cenários de utilização de cada um desses gráficos, né, de cada um dos gráficos disponíveis no software. Nesse sétimo episódio, como eu havia comentado, nós vamos falar sobre a explosão solar. Se você quiser ter acesso aos demais vídeos dessa série, que começou lá no episódio número 1, onde eu falei sobre os gráficos de colunas, aqui na descrição do vídeo eu estou deixando todos os links para os vídeos anteriores. Então, se você tiver interesse, se você quiser saber um pouquinho mais sobre os vídeos anteriores, é só dar uma olhada aqui na descrição. Bem, uma outra coisa que é importante também contextualizar é que para essa série, para que a gente pudesse trabalhar com essa série, eu criei uma lista de treinamentos de uma empresa aqui, fictícia. Então é como se fosse o faturamento de uma empresa que vende treinamentos. E aqui eu estou coletando informações do ano de 2016. Então nessa planilha a gente tem várias informações, né? Como o nome do treinamento, o nível, o período, o instrutor, o faturamento, quem foi o cliente, enfim, são uma série de informações aqui fictícias que a gente está usando para referenciar a construção de gráficos. E aqui do lado eu tenho uma outra guia, que é onde a gente fala basicamente sobre como construir e o que, que a gente vai fazer. O gráfico de explosão solar, assim como o vídeo anterior, no qual eu falei sobre o mapa de árvore, ele é um gráfico novo que foi incluído a partir da versão 2016 do Excel. Então, se você está trabalhando com uma versão anterior, 2010 ou 2013, por exemplo, essa versão não vai ter o gráfico de explosão solar, só está disponível a partir da versão 2016. E a ideia principal do gráfico de explosão solar é comparar as informações dos dados, né, de maneira hierárquica. Então, eu vou comparar a distribuição dos dados, a proporção dos dados de maneira hierárquica. O gráfico de explosão solar ele é muito semelhante ao gráfico de mapa de árvore. Basicamente, ele tem a mesma funcionalidade, né, que é a organização hierárquica dos dados. A única diferença entre o gráfico de mapa de árvore e o gráfico de explosão solar é que o gráfico de explosão solar ele exibe as informações de uma maneira diferente do mapa de árvore. Enquanto o mapa de árvore ele disponibiliza as informações através de retângulos, a explosão solar ele é basicamente um gráfico de rosca que vai sendo expandido de acordo com o número de séries que a gente tem e de acordo com o número de níveis hierárquicos que a gente deseja organizar. Então aqui vamos imaginar um seguinte cenário: eu tenho diferentes treinamentos, tenho os níveis. Então, por exemplo, eu tenho o primeiro nível hierárquico sendo o nome do treinamento, o segundo nível sendo o próprio nível, né, básico, intermediário e avançado. E aí eu quero saber qual foi o faturamento por tipo de turma. Os tipos de turma que nós temos aqui são turmas abertas e turmas fechadas. Turmas fechadas normalmente são aquelas realizadas para empresas, né? Então a empresa, nessa empresa fictícia que a gente tem, vem aqui e contrata um pacote para que os seus funcionários possam realizar um determinado treinamento. Esse é o conceito de turma fechada. Turma aberta são aquelas turmas que estão abertas ao público. Qualquer pessoa pode se inscrever, não tem uma organização, não tem uma exclusividade aí. Então aqui o que eu quero saber é o seguinte: eu quero saber o faturamento que eu tive por treinamento, que é o primeiro nível hierárquico. Em seguida, eu quero organizar essas informações pelo nível do treinamento, básico, intermediário e avançado. E em terceiro nível, a última opção aí que eu quero trabalhar é o tipo de turma. Então, eu quero saber qual foi o faturamento dos treinamentos de Excel avançado, se eu separar por turma aberta e turma fechada. Se eu fosse olhar com essa característica, por exemplo, aqui nessa planilha eu conseguiria entender que as turmas fechadas representaram para o treinamento de Excel nível básico um faturamento de R$ 6.300, enquanto as turmas abertas para os treinamentos de Excel no nível básico representaram um faturamento de R$ 1.680. Ok, eu estou vendo isso para um nível específico, mas e se eu quiser visualizar essa informação de maneira mais abrangente, de maneira que eu possa visualizar
todos os dados, né? Todos os treinamentos, todos os níveis e todos os tipos de turma. Então, para que a gente possa fazer demonstrar essa informação, eu posso selecionar aqui os meus dados. E uma vez que meus dados estão selecionados, eu vou trabalhar com um gráfico de hierarquia. Nesse caso, o gráfico de explosão solar. Okay? Eu poderia trabalhar com gráfico de mapa de árvore, sem problema nenhum, mas nesse caso especificamente, quando tenho mais do que 2 níveis, eu prefiro trabalhar com explosão solar. Então, vou selecionar aqui explosão solar e aqui a gente tem a nossa visualização, né? Eu consigo entender quais foram os treinamentos, o tamanho da proporção dos treinamentos e as turmas, né? Então, aqui fica muito claro para a gente que o treinamento de Project é o treinamento líder aqui da nossa empresa. Ele representa aí quase 50% de todo o faturamento. E aí eu vejo que dentro do treinamento de Project, inclusive se eu selecionar aqui, eu vou focar nesse treinamento especificamente, então eu vejo que aqui dentro do treinamento de Project, o módulo que a gente mais vendeu, o nível de treinamento que as pessoas mais procuraram, foi o nível intermediário. E aí, se eu olhar dentro do nível intermediário especificamente, né, as turmas abertas, desculpa, as turmas fechadas foram aquelas que eu tive um maior volume de faturamento e o nível e a turma aberta foi menor. Se eu olhar aqui para o treinamento de Project no nível avançado, é a mesma coisa, né? Eu olho para o treinamento aqui no nível avançado, eu vejo que no caso do nível avançado, as turmas abertas tiveram maior volume de faturamento se comparadas às turmas fechadas, né? Então foi o contrário do treinamento do módulo intermediário. E se eu olhar aqui para o último nível, vamos ver se eu consigo selecionar aqui, é porque eu acho que tem o texto aqui que fica complicado para selecionar. Mas se eu selecionar o treinamento do nível básico, é que aqui está muito pequeno, não vai conseguir selecionar. Mas se eu selecionar o nível básico, eu consigo ver que a turma fechada teve um maior faturamento em relação às turmas abertas. E aí eu posso analisar, por exemplo, o ponto Excel e focar nos treinamentos de Excel, né? Como é que foi o Excel da minha empresa? Bom, Excel, o nível intermediário e o nível avançado estão muito próximos, está bem distribuído ali entre intermediário e avançado o nosso faturamento. E se eu der o foco aqui no intermediário, eu vejo que dentro do intermediário, a turma fechada foi aquela que teve um pouco mais de saída, o volume de faturamento foi um pouco maior do que as turmas abertas, mas estão bem próximas aí. Se eu focar, por exemplo, no nível avançado do Excel, aí eu vou conseguir perceber que a turma fechada, nesse caso, no nível avançado de Excel, ele é um pouquinho maior do que as turmas abertas. Bom, então essa é a ideia da gente trabalhar com os gráficos de hierarquia, né? Nesse caso, o gráfico de explosão solar, ele permite que a gente consiga fazer aí um acompanhamento e uma distribuição dos dados de maneira proporcional dentro da hierarquia. Então a gente consegue quebrar aí por vários níveis e apresentar as informações de maneira distribuída, ok? Então, eu espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Se você quiser também, faça o convite, né, para se inscrever no canal, para acompanhar os próximos vídeos aí da série, e não só os vídeos da série gráficos do Excel, como outros vídeos também que eu vou fazer sobre Excel. A gente vai falar sobre Excel aí, sobre vários tópicos, formatação condicional, fórmulas, falar sobre Project, falar sobre Power BI, então vai ter muita coisa aí, vai ter muita novidade no canal em breve. Então eu te convido aí a seguir o canal, a se inscrever no canal para poder ficar por dentro de todas as novidades que vão ser disponibilizadas aí em breve. Também fica aqui o convite para se inscrever, para que vocês se inscrevam nas minhas mídias sociais aí, tem Facebook, tem LinkedIn, tem Twitter, enfim, porque eu compartilho muita coisa por lá também. Como eu falei, espero que você tenha gostado desse vídeo e em breve nós teremos aí novos vídeos da série Gráficos do Excel. Então fico te esperando aí nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.